Nós temos muitos clientes que pagam serviços jurídicos para o exterior, que recebem aqui serviços de consultoria jurídica ou tradutores e precisam fazer esses pagamentos para fora. E como é que eu faço isso? Por que eu tenho que pagar imposto? Os clientes fazem importação antecipada, né? E na importação antecipada, o nome já diz, ele está pagando antecipadamente antes da mercadoria vir ao Brasil. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Importando com Lu, onde você sabe tudo sobre importação. Aproveita, se inscreve no canal, que toda semana a gente tem vídeos novos, só com profissionais do Comex e especialistas no assunto importação. Então, se você quer virar um especialista também, se inscreve aí. E o canal é super organizado por playlist. Lá você acha todo o assunto que você precisa na importação, separadinho por pastas. Aproveita e deixa seu like para ajudar a gente a desenvolver mais ainda no canal aqui, com vários players, com vários importadores que se interessam pelo assunto. Hoje a gente vai falar de câmbio, mas uma parte muito nichada, muito importante de câmbio, que é serviços, importação de serviços. A gente sabe que tem muito pouco material disso na internet, por isso a gente trouxe esse assunto aqui para vocês. E também vamos dar uma pincelada na importação de mercadorias, de assuntos que a gente ainda não viu em outros podcasts. E para isso, eu tô com uma convidada super especial, uma menina super poderosa, é assim que elas são conhecidas no Comex, as meninas super poderosas, e veio a representante aqui dessas meninas super poderosas, que são as Elas no Câmbio. Veio a Letícia aqui para dar entrevista para gente. Seja super bem-vinda, Letícia. Obrigada, Lu, pelo convite. É uma honra ter você aqui com a gente para esclarecer para o importador várias coisas que não existe conteúdo de qualidade na internet, muito menos com uma fonte tão fidedigna, tão conhecida, tão conhecedora do assunto. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada a todo mundo que está assistindo. Agradeço o convite. Estou muito honrada em estar aqui com você hoje. E queria dizer que realmente não tem muito assunto sobre isso na internet, não tem esse conteúdo. E é muito legal a gente falar sobre, porque é uma dúvida, é uma dor dos nossos clientes e a gente percebe com frequência isso no mercado. Exatamente, por isso que a gente combinou essa pauta para ajudar o pessoal a buscar informação, conteúdo de relevância realmente que vocês podem confiar, porque isso é toda a diferença na internet. A gente até estava tomando um café antes conversando disso. A fonte de informação é muito importante. E vocês têm com uma fonte de quantos anos aí de Comex? Quantos anos de câmbio? Eu já tenho 15 anos no mercado. 15 anos de câmbio no mercado e trabalhando direto, né, com vários clientes. Fiz de clientes, tanto empresas, parada, né, desde então. Nunca. Sempre com empresas de vários perfis e com pessoas físicas também, que muita gente não sabe, mas pessoa física também faz importação e faz pagamento de serviço. É verdade, é verdade. E Letícia, fala um pouco pra gente da sua formação, dá uma mini bio aí pro pessoal ter a noção da sua jornada. Eu sou internacionalista por formação, estou há 15 anos no mercado, sou pós-graduada também em Política e Sociedade pela UERJ e comecei minha vida como estagiária de câmbio, caí de paraquedas nesse mundo. Eu não queria trabalhar com Comex inicialmente. Quem é internacionalista sabe que o sonho é virar diplomata. Eu caí de paraquedas e me apaixonei, fui gostando, fui galgando e cheguei até hoje aqui. Já fui assistente, analista, operadora de câmbio, supervisora, comercial. E hoje eu sou fundadora da Elas no Câmbio, junto com a Ida e com a Carla. A gente formou essa consultoria de câmbio especializada para ajudar os clientes realmente a entenderem o câmbio de uma forma descomplicada, simples, fidedigna, né? Porque a gente percebe no mercado que não tem esse conteúdo mais voltado aos iniciantes. E nós, como mulheres também, a gente quer representar essa parcela tão pequena do mercado que ainda não está abrangendo, que o mercado ainda não abraça como um todo, né? Que é o protagonismo feminino que a gente ainda não tem dentro do mercado financeiro como um todo. Verdade. Aliás, falta muita mulher em todos os ramos ainda, gente. Aproveita para ter força aqui, ó, 2 mulheres empreendedoras mostrando para vocês que é possível.
é possível empreender, é possível ter coragem, é só dar o start, que aí o universo ajuda. Mas você tem que dar o primeiro passo. A gente é super a favor disso, né, Letícia? Com certeza, com certeza. A gente sabe do poder feminino, só tem que ser colocado em prática. E a gente está aqui para ajudar quem estiver chegando também. Assim como em algum momento nós fomos ajudadas, a gente também estende a mão para quem está começando. Porque esse negócio que mulher contra mulher é mentira, hein? Não caiam nessa balela. Mas vamos lá para as perguntas onde a gente pode ajudar o pessoal. Algumas que eu fiz aqui para você e a gente vai desenvolvendo ao longo do caminho, a gente vai abrindo janela, sabe como é que é? Nunca é o roteiro completo, é sempre diferente um pouquinho. Como que vocês se enquadram nesse mercado de câmbio? Como elas no câmbio se enquadram na questão dos tipos de instituição que existem para fechar câmbio? É fintech? É correspondente cambial? É corretora? É banco? Onde que vocês estão nesse lugar? Nós hoje somos correspondentes cambiais. Nós atuamos com 4 bancos parceiros e nós fazemos a intermediação, exatamente, entre o cliente e o banco. Quem fecha o câmbio, no caso, é o banco. Um dos bancos que a gente trabalha, os bancos com quem a gente trabalha. Mas nós fazemos toda a consultoria, pegamos o cliente do início ao fim, tratamos a documentação dele, damos as orientações e fechamos, por fim, a operação dele junto ao banco. Porque é bem difícil para quem está começando entender isso, né, Letícia? Esse mundo novo. Para quem está começando e até para quem já tem uma certa experiência, muitas empresas hoje, elas não têm uma área específica para câmbio, né? Muitas vezes é a tesouraria da empresa que faz a parte de fechamento de câmbio e uma pessoa que trabalha no financeiro, no dia a dia da área contábil, muitas vezes não sabe, não tem e nem tem por que saber de como funciona o mercado de câmbio, né? Então, a gente percebe que essas pessoas ficam um pouco perdidas na hora de fazer uma operação. E a gente está ali exatamente para ajudar nisso, ajudar tanto a empresa quanto a pessoa que está ali na pontinha tentando decifrar uma operação de câmbio, como é que faz esse pagamento, que documento eu preciso. Então, a gente faz do início ao fim. Porque essa coisa de documento é muito diferente da importação de serviço para de mercadoria, né? Bastante. A gente pode começar, então, pela importação de serviço, você explicar um pouco como que o cliente procura, que tipo de serviço na importação eles mais buscam. Hoje a legislação, ela prevê a classificação dos serviços em naturezas cambiais. A gente chama de códigos de naturezas cambiais. E cada tipo de serviço, cada operação tem uma classificação específica, uma tributação específica. A grosso modo, operações financeiras têm IOF de 3,5% e o imposto de renda que varia, geralmente 15% reajustável ou 25% reajustável se for paraíso fiscal. Porém, o cliente ele não tem o conhecimento técnico para determinar tanto a tributação, a classificação, ele sabe o que ele está pagando. Por exemplo, nós temos muitos clientes que pagam serviços jurídicos para o exterior, que recebem aqui serviços de consultoria jurídica ou tradutores e precisam fazer esses pagamentos para fora. E como é que eu faço isso? Por que eu tenho que pagar imposto? A gente começa por aí, que é uma grande diferença de quem importa mercadorias, né? Porque entender o serviço seria isso. Entender o que está sendo pago. Porque numa importação de mercadoria, você está pagando a mercadoria. Independente de qual seja, é aquilo ali. No serviço, não. No serviço, eu preciso que a invoice, e aí a invoice é o documento necessário para a operação de câmbio. É o que o cliente vai me apresentar. É invoice. Tem que ter invoice no serviço. Em alguns casos, a gente também pede o contrato entre as partes para entender melhor do que se trata, porque a invoice não vem explicando direitinho ali, então a gente dá uma olhada no contrato, tem instituição que pede. É obrigatório o contrato? Não, pode ser só a invoice. A gente pede o contrato quando alguma coisa ali não está batendo ou não está bem discriminado na invoice. Então é importante ter o contrato, mas o documento principal é a invoice. Então, um contratinho básico, nada que... Quer dizer, na verdade, quem vai normalmente ter o modelo de contrato para mandar é o cara lá de fora que está vendendo. Isso, que está prestando serviço para você. Não é o importador. Não. É o cara que está prestando serviço que ele vai te mandar tanto a invoice quanto o contrato para você assinar. Então, a gente, na invoice, identifica qual é o tipo de serviço. Estou pagando uma consultoria de uma empresa jurídica lá fora, um advogado. Estou contratando uma empresa que vai montar andaimes aqui para mim, na minha empresa aqui no Brasil. A gente verifica qual é o tipo de serviço, a gente procura a natureza mais adequada, a classificação mais adequada, porque hoje a legislação entende, antigamente não era assim, mas hoje o Banco Central entende que é o cliente que deve me informar o que ele está pagando, o cliente que deve fazer essa classificação.
Só que a gente sabe que o cliente não tem esse conhecimento técnico adequado para fazer, então a gente orienta. Porque o ideal é que pague menos imposto, né? Claro, o ideal sempre é ideal esse. que todo mundo busca é um enquadramento mais barato, né? Exatamente. E aí é muito difícil o leigo saber, o cliente saber. É difícil, porque até pra gente, a legislação, ela é muito interpretativa. Então, você até vê discrepâncias entre as instituições. Uma instituição entende que a classificação é X, a outra entende que é Y. Às vezes a tributação até bate, mas as nomenclaturas são diferentes. A gente sempre está conversando e tentando enquadrar corretamente, enquadrar da melhor forma aquela operação para o cliente. E claro, da forma correta, dentro da lei, mas que também seja mais vantajosa para o cliente. Se for mais vantajosa e estiver adequada, é aquilo ali. Mas é claro que a gente não faz o contrário, né? A gente não vai trazer a forma mais vantajosa sem estar dentro do normativo. Sim, sem estar legalizado. Exatamente. Então, Letícia, nesses enquadramentos que você falou que é a parte difícil do importador fazer e que vocês fazem para eles, quantos códigos mais ou menos existem disponíveis para essa classificação? Só para a gente ter uma noção da complexidade. São centenas. Centenas. Eu nem sei te dizer quantos exatamente tem. Naturezas simplificadas, que são para operações abaixo de $50 mil, o Banco Central tem 10, né, que a gente classifica hoje em dia separado. Os simplificados são aqueles câmbios que operam até 50 mil. 50 mil dólares. Por valor essa simplificação. Sim, até 50 mil dólares as naturezas são mais específicas, são 10 naturezas simplificadas. Acima de 50 mil dólares, a gente já tem uma gama muito maior de naturezas e são centenas. Então, acho que eu nunca parei para contar, mas são muitas. Mas tem sempre aqueles que são mais usuais, né? Como Sim, toda operação. Serviços técnicos, por exemplo. A maioria dos serviços a gente consegue classificar como serviços técnicos. Porque uma consultoria não deixa de ser um serviço técnico, né? Um serviço técnico administrativo. Isso aqui que a gente está fazendo, o espaço que aqui a gente está prestando podcast, prestando serviço pra gente, é um serviço administrativo técnico. Se eu contrato uma decoradora em outro país, aí vai me dar tudo já pronto, digital, de como que vai ficar a decoração da minha casa. Isso também seria um serviço técnico. Então, com relação a serviço, não é tão difícil. Não é tão difícil. Se for um arquiteto, tem o serviço de engenharia e arquitetura, mas a tributação também não é diferente. Entendi. Então, a gente consegue. Foi o que eu te falei da questão de ser interpretativo. Eu entendo que, se você estiver contratando uma arquiteta, um arquiteto, enfim, um engenheiro, a gente consegue classificar em ambas as naturezas, né? Engenharia e arquitetura ou serviço técnico. Mas tem banco que classifica só como arquitetura. Tem banco que classifica como serviço técnico geral. Então, também tem que respeitar. Vocês fazem uma classificação prévia, digamos assim, mas pode ser que o banco não aceite, chegue lá e ele diga, não, meu enquadramento para trabalhar comigo é esse aqui. Isso aí. Então pode ter essa diferença. Hoje em dia, como a gente já tem esse know-how, é difícil que a gente brigue com o banco a respeito da natureza. Mas às vezes pode acontecer. Ainda mais quando é alguma coisa meio fora da curva, pode acontecer sim, do banco questionar. Letícia, teria algum caso de sucesso que já passou por vocês, de um cliente que pagava mais imposto numa importação de serviço e depois com vocês, com a consultoria de vocês, ficou mais interessante para ele, ficou mais barata por causa desse enquadramento? Já sim. Inclusive, é bem frequente acontecer do cliente não saber que alguns países têm tributação favorecida com o Brasil. Existem acordos de bitributação e alguns clientes acabam pagando por automático 15% reajustável junto ao banco. E na hora ali o banco não destrincha aquilo ali. Na hora do fechamento de câmbio já vai no 15% automático. A gente dá uma analisada completa, vê para onde esse pagamento está indo. Se for um país que tiver esse acordo com o Brasil, a gente consegue reduzir, geralmente 10%, enfim, dependendo do serviço. E aí é o que a gente conversou. Já reduz tipo de 15 para 10 já é uma boa alíquota, né? Exatamente. É o que a gente conversou. Analisando operação, enquadramento, para colocar ali de forma certeira e falar para o cliente que ele está pagando o correto. Nesse caso, ele vai ter o favorecimento, mas não está fugindo da normativa do Banco Central. Entendi. Então está dentro da lei, sempre dentro da lei. Sempre dentro da lei. Como que inicia, como que o importador te procura para fechar o serviço com vocês?
Porque nessa questão do serviço na importação, não passa pelo despachante aduaneiro, é puro câmbio, concorda? Exatamente. A gente não tem que desembaraçar a mercadoria, nada disso. Então, é só contato entre as partes e documentação de câmbio, não passa pela importação formal. Exatamente. Nesse caso, você já falou de contrato, você já falou de invoice, você falou que assinada pelo exportador, né? O contrato que é assinado pelo importador aqui, pelas partes, e cadastro, no caso, no correspondente cambial, você vai ter a que gente fazer faz o cadastro na instituição financeira que ele vai operar. Sim, no banco que está por trás do fechamento de vocês, do fechamento de câmbio. Então, tem o cadastro e tem radar da Receita Federal nesse caso? É necessário? Não é necessário Diferente radar. da importação de mercadorias, o cliente que vai fazer um pagamento de serviço, ele não precisa ter radar. Tá. Então, isso é bem mais tranquilo, mas também deixa o cliente perdido. Porque, geralmente, quando é importação de mercadoria, ele fala com o despachante já dá uma orientação. Olha, conheço alguém que faz câmbio, dá um norte ali. Agora, quando ele precisa pagar um serviço, o despachante não ajuda, porque não é a área dele. Exatamente. E, às vezes, ele liga perdido. Como é que eu faço? Vocês fazem? Sim, a gente faz. A gente ajuda o cliente nesses casos, sim. Qualquer operação de câmbio, na verdade. Né? Mas o cara vem perdido pra mim. Poxa, eu tenho só isso aqui, esse documento aqui que eu tenho que pagar. O que eu faço? Aí a gente vai analisar direitinho e falar, se tiver ali, não tiver muito claro o que é, eu vou conversar com ele, vou perguntar exatamente o que você tá pagando, por que você tá pagando isso, né? Vou tentar entender e a partir dali vou classificar, vou fazer uma pré-análise, vou classificar pra ele e falar, olha, a princípio isso aqui tem tanto de tributo ou não, né, se for o caso, e a gente pode seguir dessa forma. E ele de acordo, a gente segue. Não tem opção de não ter tributo. Você não viu nenhum caso ainda que foi zerado. Já existem alguns casos que não se paga IR, sim. Em algumas naturezas não se paga. Mas aí vai pagar IOF. Paga IOF de 3,5%, exatamente. Não Antigamente era 0,38%, né? E quanto que você falou que tá o imposto de renda? Tem o imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica, não, né? Não, se for empresa... Só para deixar definido aqui, o IOF é o único imposto sobre o câmbio, né? É o imposto sobre operações financeiras. Toda operação financeira tem o tributo do IOF. O imposto de renda, ele não é sobre o câmbio, ele é sobre o fato gerador. Então, o fato gerador é a natureza, o motivo daquilo estar sendo pago. Que ele tem que recolher o imposto de renda para ter o câmbio liquidado. Porque ele tem que pagar, foi gerado, né, o fato que foi a natureza do câmbio ali. Exemplo de fato gerador para pagar imposto de renda. Um serviço. O serviço é o fato gerador. Então, vai ter imposto de renda? O serviço vai ter imposto de renda. Sempre vai ter imposto de renda e IOF. IOF. Ah, eu pensei que poderia ser ou. Não existe a possibilidade de ou, são os dois. São os dois. Nossa, então é muito dinheiro. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas... existem casos, exceções. Por exemplo, organizações filantrópicas, né? Organizações não governamentais. Se elas tiverem... As próprias empresas do governo não pagam. Exatamente. Né? Existem exceções, mas como eu tô te falando, são exceções. Via de regra, 3,5% de IOF, 15% reajustável. Se for pagamento para paraíso fiscal, 25%. 3,5% de IOF. Isso. E 15% de IR reajustável. Por que reajustável? O Banco Central, ele coloca uma alíquota de reajuste sobre esses 15. Então, não são 15, são 17,647. A verdade é que o imposto é esse. É tipo o imposto por dentro, igual fazem com o ICMS. Mais ou menos isso. Que é 18% a alíquota, mas você vai fazer a conta, é 23%. Então, é imposto por dentro. É igual aqueles cálculos de Caixa Econômica Federal, quando você vai pegar imóvel, que você não entende a conta. Então, de fato, diz que é 15, mas você vai pagar em cima de 17, quase 17,65%. Isso, basicamente é isso. Então tá super bem explicado. Tá claro que a gente já tá acostumado com isso. A gente já tá acostumado com Na importação de mercadoria é a mesma coisa, né? A mesma coisa. ICMS não é 18%, nem é 17%. A alíquota não é essa. A alíquota é sempre maior porque o imposto é por dentro. Mas beleza, tá super claro. Uma coisa que o importador tem muito... Olha, gente, isso eu recebo perguntas sobre isso o tempo todo. Eu vou aproveitar que a gente tem a Letícia aqui para fazer. Como que o importador, seja de mercadoria ou de serviço, como é que funciona a questão do câmbio? Do tipo,
Que horas abre, que horas fecha, quantas vezes por dia o dólar muda, final de semana funciona, não funciona? Conta isso aí pra gente, que você é uma fonte fidedigna que eu não posso deixar de aproveitar. O mercado, ele funciona, né? O horário ali de mercado aberto para operações de câmbio vai de 10 da manhã às 4 da tarde. Claro que dá para fazer um pouquinho antes e um pouquinho depois ali, 4h30, 5 horas, ainda dá para fechar um câmbio e tal. Mas o horário oficial é de 10 às 4. 10 às 4. E aproveitando para falar disso que você me perguntou, da questão se abre final de semana, não, a bolsa não funciona final de semana. O que existe alguns bancos possuem no seu internet banking a opção de você fazer a operação ali online, aí você faz 24 horas, a hora que você quiser. Mas também a taxa ali não é a taxa do momento. Fica sendo a taxa de quê? Da sexta-feira? Fica sendo a taxa que o banco determinar. Aí cada instituição ou vai botar a última taxa que foi do dia anterior, ou vai Isso definir... é flexível. Exatamente. Não é uma regra do Banco Central. Não é. Cada banco pode aplicar. Guardadas as devidas proporções, cada banco pode determinar a sua taxa livremente, né? Claro que se o dólar é 5, ninguém vai botar o dólar 7, 6. Não é, mas a taxa, ela não é fidedigna ao que você vê ali no Google, né? Aquilo ali é o pronto. A gente chama de dólar pronto, que é a taxa real do momento ali da bolsa, da tela. Em cima daquilo, as instituições financeiras vão trabalhar com a sua margem para cobrar o cliente. Entendi, que é o spread. É o spread bancário. Seria o ganho do banco. Exatamente. Tá, e esse horário de 10 às 16, acabou de abrir 10 horas, é mais interessante esperar até meio-dia, 2 horas, ou isso não tem nada a ver com nada? Não tem nada a ver. Ninguém tem como adivinhar isso também? Exatamente. Não existe essa coisa de ser mais tarde, perto do horário de fechamento é um pouco melhor, nada disso? Infelizmente não, porque a gente fica à mercê das questões econômicas, políticas, geopolíticas, tanto do Brasil quanto do exterior. Então, nem bola de cristal. Infelizmente, às vezes o cliente pergunta: o que você acha que vai acontecer amanhã? Olha... Gostaria de saber, que eu já apostaria nisso. Se eu soubesse que ia ter uma guerra, eu já tinha previsto tanta coisa. Daí você usava a seu favor, né? Infelizmente, a gente não tem como... Claro, a gente faz uma análise todo dia. Pela manhã, a gente faz um boletim de mercado, a gente manda para os nossos clientes, a gente tem uma lista de transmissão, onde a gente manda as principais notícias do dia anterior e daquele dia, o que vai acontecer. Geralmente, segunda-feira, por exemplo, a gente já inicia o dia com boletim focos. A gente manda os principais resultados para os clientes. Então, a gente pode ter ali um panorama de como é que o mercado vai se comportar. Mas o mercado, ele oscila o tempo inteiro. Então, não tem como eu te falar assim, olha, 10h13 da manhã, o dólar vai estar melhor. Não sabemos. Posso te falar assim, olha, abriu em alta hoje, então eu aconselho que se você tiver algo para pagar e não for urgente, a gente espere dar uma acalmada. Essa também é a importância de você ter uma consultoria especializada. Alguém que vai te dizer o melhor momento. Claro que não é para acertar exatamente no melhor momento, do melhor dia, do melhor ano. Não é isso. Mas a gente vai conseguir ali ajudar o cliente, orientar o cliente a fazer o câmbio no momento que seja mais favorável para o que ele precisa. Entendi. Na importação de serviços, você vê prazo para pagamento, ou você vê mais o exportador lá fora colocar aquela coisa de pagamento antecipado, igual tem muito na importação de mercadoria da China? Quer dizer, como que é essa flexibilidade da forma de pagamento? Acontece ambos. Todos os tipos? Todos os tipos. A prazo? Na verdade, muitas vezes a invoice nem diz se o serviço já foi prestado ou não. Poucas invoices vêm. Geralmente, quando a gente olha o contrato, que a gente vê quando o serviço foi prestado ou se vai ser prestado, né? Mas não faz diferença na tributação, não faz nenhuma diferença para o fechamento de câmbio, entendeu? Qual momento melhor para o importador que quer fechar um serviço no exterior te procurar? Assim que ele sabe da necessidade de fazer a operação de câmbio. Assim que ele entende, né? Mesmo que ele ainda não tenha invoice, mas que alguém chegue para ele e fale, olha, vai ter que pagar esse serviço aqui, para o exterior. Ele já procurar uma consultoria especializada. Entendi. E vocês cobram um valor fixo ou normalmente vocês cobram em cima do valor do serviço que ele está contratando? A gente cobra o spread bancário, né? A gente ganha em cima, a gente negocia. Nem cobra essa consultoria, então? Não, nossa consultoria já está inclusa no nosso custo. E o cliente também não tem que estar exclusivamente trabalhando com a gente. O cliente é livre para fechar o câmbio no lugar que ele quiser. A gente não tem contrato de exclusividade nem nada do tipo. Letícia, como que fica a questão do software para o importador?
como que ele fecha com vocês se ele quiser trazer um software e esse software nem tiver meio físico, seja só sistema instalado, porque quando vem instalado numa máquina, o despachante aduaneiro já cuida, mas se não for meio físico, intangível, como que funciona na contratação do serviço de vocês? O que ele tem que fazer diferente? Funciona da mesma forma que um serviço normal, né? A classificação tem a classificação para software, tributação também. A gente classifica na natureza correta, faz a operação, a gente precisa da invoice. Se necessário, a gente dá uma olhadinha no contrato também para entender se realmente não teve meio físico vindo junto, porque às vezes acontece. Mas quando é apenas o pagamento do software ou da licença para uso do software, a gente classifica na natureza específica. Tributação geralmente é essa mesma que a gente estava conversando agora. E o caminho segue normal. De 3,5 e 17 e pouco. Isso. Mas você falou que tem países que são paraísos fiscais. Tem alíquotas diferenciadas. Acho que você comentou isso comigo em algum momento. Que alíquotas são essas? Não é um imposto de renda de 17,647. É mais. Quanto é esse mais? Geralmente não. Paraísos fiscais, o imposto de renda é 25% reajustável, que vira 33,333. Bem mais. Bem mais. E isso acontece porque são países onde você consegue esconder a identidade de quem? Da empresa, da pessoa. Exatamente. E a tributação lá é muito pequena. Então, para evitar a fuga de divisas do Brasil, a tributação para esses locais acaba sendo maior. Entendi, faz sentido. Apesar de eu defender um pouco esses países, porque eles são tão pequenininhos, que eles, se não viverem de paraíso fiscal, eles vão fazer o quê? Turismo em paraíso fiscal é o que resta para eles. Não, Pelo menos os que eu visitei, entendeu? Mas a tributação é sobre o câmbio, né? Pois sobre o câmbio não, sobre o fato gerador. Sobre o fato gerador, que é o serviço em si. Exatamente. Então, para paraísos fiscais, tipo Panamá, Curaçao, daquelas ilhas lá no Caribe, várias. Volta e meia, a Receita Federal muda, tira algum país, inclui algum país. Essa lista existe, né? Também no Banco Central, na Receita Federal. Entendi. Tem a lista de quais são considerados os paraísos fiscais e o importador já sabe que dali vai pagar mais. Exatamente. Show, maravilha. Mas a gente sempre está conferindo, como eu te falei. A lista às vezes muda e a gente tem que, assim como a legislação em si. Então a gente está sempre se atualizando, sempre conferindo ali. Antes tem que ver tantos enquadramentos, as naturezas também, pode botar, pode tirar, pode querer enxugar aquilo e tem que consultar toda vez que for fazer uma importação. E com relação à importação de mercadorias, os documentos para operação, fatura de forma geral é o mais relevante, depois que desembaraça tem que te entregar a DI ou a do INPE. A do INPE desembaraçada ou com chave de acesso ou protocolo. Aquele protocolo que o despachante aduaneiro passa. Tem sim que ter radar da Receita Federal. Que mais você pode falar sobre importação de mercadorias aqui, assim, uma visão geral? Muitos clientes fazem importação antecipada, né? E na importação antecipada, o nome já diz, ele está pagando antecipadamente antes da mercadoria vir ao Brasil. Então, de fato, ele só vai ter invoice para me apresentar. Além da invoice, ele precisa me apresentar também uma previsão de embarque daquela mercadoria, porque em cima disso o banco vai trabalhar para cobrar posteriormente a DI ou a do INPE do cliente para comprovar que aquela mercadoria realmente chegou ao Brasil, que ele pagou pela mercadoria, que ele não evadiu divisas, né? Então, a gente sempre fala para o cliente, olha, você está pagando esse valor, cobrando invoice, e X dias você me apresenta a declaração de importação. Para poder fechar isso lá no Banco Central. Exatamente. E ficar tudo certo. Se a mercadoria já chegou no país, já foi desembaraçada, já tem a do INPE ou a DI, ele já me apresenta junto com a invoice. Quem não tem muita tradição na importação, quem está começando, ou pequenos importadores mesmo, eles acabam pagando antecipadamente. Empresas maiores costumam pagar já depois da mercadoria nacionalizada. Mas é bem frequente. Tem prazo, né? Porque a prazo. São grandes, o poder de barganha aumenta. Exatamente. E o pequeno é dá ou desce. Ou faz do jeito que eu quero. Ou mas existem as negociações assim, me paga 70% agora e o restante no embarque. Tem essas negociações. A gente vê muito 30% para produzir, se for máquina, se for, sei lá, tecido, né? Algumas coisas assim que tem que sair para produção, que o cara não tenha no estoque, mas antes do embarque liquida os 70%. Mas é aquilo, tudo depende, existe todo tipo. Pessoal, aproveita, curte, compartilha esse conteúdo,
que é muito relevante para o importador. E não deixa de colocar nos comentários aí se você gostou desse vídeo, se você está gostando desse assunto e dá ideias para gente de novos vídeos, porque a gente está aqui para atender vocês. Então, coisas com relação a câmbio, quais as dúvidas que vocês têm, coloca aí nos comentários pra gente, tá bom? Letícia, com relação aos diferenciais competitivos da sua empresa, da Elas no Câmbio, o que vocês fazem de diferente para o importador que está começando ou que já está na importação há algum tempo, mas, por exemplo, não está sendo bem atendido pela corretora, pelo correspondente cambial dele, ou mesmo quer migrar, está crescendo e quer agora migrar de fintech para correspondente cambial? O que vocês oferecem de diferente? O nosso foco é exatamente nesses clientes que são pequenos e médios, que não estão sendo bem atendidos, geralmente por bancos de primeira linha, e realmente não vão ser bem atendidos como um cliente que movimenta milhões, bilhões dentro daquele banco. A gente oferece uma consultoria especializada, humanizada, rápida, ágil, e a gente orienta o cliente desde o começo. O cliente não vai chegar no escuro para fechar um câmbio no internet banking. Ele vai falar com uma pessoa, no caso, comigo. E não vai ser robô? Não vai ser um robô. Que me irrita profundamente. Vai poder fazer as perguntas que ele quiser. Porque a minha pergunta nunca tá naquele hall do chatbot. Nunca, a minha também não. E aquilo me deixa muito frustrada. E a gente criou a empresa exatamente para isso, para sanar essa dor do mercado, que o cliente ele precisa ter confiança no prestador de serviço dele, né? Ele fica muito inseguro de fechar o câmbio e ele nem sabe direito o que ele está pagando. E tem medo do dinheiro não ir para o lugar Claro, certo, né? Claro. Do dinheiro não chegar. E às vezes pode acontecer dele levar um golpe. Pois é, dependendo da instituição que ele trabalhe, não é todo mundo que é honesto em qualquer profissão, né? Exatamente. Realmente o risco existe. Então, a gente mostra para o cliente, a gente trabalha hoje com 4 instituições parceiras, 4 bancos parceiros especializados em câmbio. Então, todos esses bancos têm tradição em câmbio, são voltados para operar câmbio. Então, a gente consegue, além de dar um atendimento diferenciado para o cliente, a garantia, a certeza de que ele está com profissionais que realmente entendem daquela operação, daquele assunto, que é diferente de um cara que fala com o gerente de conta e pede para fazer a operação, o cara vai falar com um terceiro. Que vai falar com o quarto, que vai mandar ligar depois, que você não vai conseguir ligar às vezes, né? Exatamente. Tudo online, qualquer lugar do país pode trabalhar com você, né? Qualquer lugar do mundo. Porque vocês atendem qualquer lugar do mundo, né? Você tem clientes também em outros lugares do mundo que viajam muito e que você atende fora do fuso, tipo, Sim. Vocês têm atendimento 24 horas, como que é? Não chega a ser 24 horas, chega a ser 24 horas. Né? Precisa dormir, né? Mas é bem mais flexível. A gente flexibiliza não é aquele horário cliente. bancário. Exatamente, porque às vezes o cara só tem o horário para falar comigo, lá é dia que é noite, mas é o horário que ele tem disponível. Então, assim que eu vir a mensagem, eu vou respondê-lo, sem problema algum. Se vai ser um sábado, não tem problema. Eu não vou conseguir fazer o câmbio dele naquele exato momento. Porque aí já não depende de você. O fechamento é o do Brasil, né? Exatamente. É do horário comercial. Mas a gente já criou uma fidelidade com os nossos clientes, uma credibilidade grande. E os clientes geralmente falam assim, olha, não consigo fechar o câmbio agora, porque aqui é, né, aí já é noite, mas toma aqui a invoice, confio em você para fazer minha operação amanhã. Show, e tá tudo já certo. Tá resolvido, vai fazer. No dia seguinte eu vou fazer a operação dele, vou passar para ele, olha, precisa pagar isso aqui, fica tranquilo, só fazer a transferência e assim que sair o contrato de câmbio Swift, eu envio para você. Então, show, fica resolvido. Exatamente. Legal. Muito bom, adorei. Mais algum conselho que você queira dar para o importador? De serviços ou de mercadoria? Algum conselho? Sim. Erros que você vê chegar para você e que pode ser sanado? Enfim, o que você quer deixar aí? Queria dizer para não esperar as suas operações crescerem para procurar ajuda especializada. Porque muitas vezes você pode estar enquadrando incorretamente, pode estar pagando mais ou menos tributo. E olha, pagar menos tributo também é um grande problema, porque você pode ser multado futuramente. E aí a multa não vai ser muito maior, o prejuízo é muito maior, né? Aquele barato que sai caro. É, porque a multa demora também, né? Não é só a diferença do que você devia e não pagou, ainda tem a multa, juros. Complicado, exatamente. Né? Então, assim que surgir a necessidade, a sua empresa vai começar a importar ou você vai começar a precisar de serviços de fora, contrate alguém que entenda. Vá conversar
E, poxa, pode me procurar. A nossa conversa não custa nada. É só bater um papo pra eu entender o que você quer, o que você precisa, poder te ajudar. Porque a partir daí, você vai se sentir mais seguro e mais tranquilo pra operar. Mesmo que você não faça comigo, mas você precisa ali ter um caminho certinho pra trilhar, pra que você não seja nem desenganado e nem passado pra trás com alguma instituição não idônea. Sim, porque tem gente que vende dificuldade para gerar facilidade, cria um monstro, assusta o importador e não é nada disso. Simplesmente Exatamente. o importador não vai aprender só vendo vídeo no YouTube de vários players diferentes, o que você demorou 15 anos para aprender e fazendo só isso, né? É verdade, é verdade. Então, para que perder tempo se você pode ir direto na fonte e Não, focar no seu negócio? Que é o que eu canso de falar aqui. O importador tem que focar no negócio dele, o resto buscar os especialistas. exatamente. Às vezes o dinheiro fica na mesa porque ao invés dele estar focando no negócio dele, ele está quebrando cabeça para entender algo que ele nem Que era precisa. só perguntar para a fonte. Exatamente. Fonte fidedigna, que é outro problema da internet. Exatamente. Né? Qualquer um fala qualquer coisa. E também, quando você for operar com uma instituição, vá no Banco Central, no site do Banco Central, vê se aquela instituição é registrada. Todas as instituições autorizadas a operar câmbio no Brasil são registradas, estão no site do Banco Central. Então você pode procurar. A Elas no Câmbio também está cadastrada no Banco Central, nas 4 instituições que ela é correspondente. Então você vai nos encontrar também por lá. É muito importante que você busque a comprovação de que aquela empresa está autorizada para câmbio no país. Entendi. Entendeu? Muito boa dica, ótima dica. E se quiser contratar o serviço de vocês, qual que é o Instagram, tem site, o que você quer deixar de contato para o pessoal que está assistindo a gente? Nas redes sociais, Elas no Câmbio, tudo junto. Nosso site, As Elas no Câmbio. meninas super poderosas Ai, são, você sabe. o nosso site é elasnocâmbio.com.br e é só entrar em contato com a gente. Os nossos WhatsApps estão na bio do Instagram, no LinkedIn também. É só entrar em contato que a gente te ajuda, tá bom? E não tenha vergonha de fazer perguntas. Muitos clientes chegam aqui e falam: ai, desculpa, é porque eu não sei. Você não precisa saber. Isso Eu aí, preciso. Essa é a sua profissão, senão você não come, não dorme, não bebe. Você tem, né? Exatamente, eu tô aqui pra isso. Precisa existir, né? Então tá certo. Muito obrigada, Letícia, pela sua participação. Eu que agradeço. Representando as outras meninas, né? A Aida, que tá de férias, e a Carla, que tá lá no financeiro. O financeiro não pode deixar a empresa, gente, um dia difícil. Um beijo para elas também. E fico muito grata, espero que seja a primeira de muitas entrevistas aqui no Importando com Lu. Obrigada, eu agradeço demais novamente o convite, agradeço a sua paciência, a sua energia positiva, foi muito legal bater esse papo com você, espero vir mais vezes. Então, ótimo, eu também espero que você venha. Obrigada. Gente, um beijo, muito obrigada pela audiência e contribuam aí com os comentários para a gente gerar mais conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Um beijo.